Bom dia, pessoal! Bora para mais uma reflexão. Bora acordar. Hoje o nosso tema é contradição. Vou deixar aqui fixado para vocês. Nós estamos aí chegando no nosso 47º item do livro Religião dos Espíritos, com Chico e Emmanuel. Vamos aqui logo cedo, já acordando com essa energia boa de Emmanuel, para a gente fazer uma reflexão e começar nosso dia bem, né? Com muita luz, com muita paz. Onde estão aí minhas lamparinas, pessoal? Bora acordar! Cadê a minha galera? Vamos acordando, pessoal. Vamos entrando, vamos chegando. Hoje eu queria avisar vocês que nós tivemos um imprevisto com o Jade. Não sei se todos estão sabendo aí, provavelmente sim, porque agora, né, saiu na mídia. Mas Jade mora no Amapá. E como vocês devem estar sabendo, nós estamos aí sem energia no Amapá. Então, eles estão passando por um momento de rodízio de energia. Então, Jade estaria hoje aqui com a gente fazendo a reflexão lá do Cantinho Espírita. Porém, entretanto, todavia, gente, ela está sem energia no Amapá. Então, eu queria aproveitar esse momento, esse ensejo e pedir para vocês também que depois entrem lá na página do Cantinho Espírita. Eu também compartilhei aqui nos meus stories. Pra gente apoiar esse pessoal aí do Amapá. Eles estão arrecadando aí recursos para conseguir minimamente ajudar esse pessoal que está sem energia durante esse período, até chegar o gerador nessa região. E eles estão passando por rodízio, então tem dias que tem energia e tem dias que não tem. Então Jade hoje, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente por falta de energia, gente. Uma coisa tão básica, né? Passando por esse momento. Bem-vinda, Rose. Bom dia. Como você está chegando, minha querida? Tá bom o som? Dá um joinha pra mim, só pra confirmar se o som tá bom, que hoje eu tô sem fone. Só pra ver se você tá conseguindo me ouvir. Eu vou chegar mais pertinho, porque eu tô achando escura a imagem. Deixa eu ver se melhora. Agora foi. Vamos ver se agora melhora. Se vocês estão me ouvindo bem. Flavinha, tudo bem? Bom dia. Eu estava comentando aqui que Jade não estará hoje com a gente por conta da falta de energia em Amapá, gente. Mas com certeza nós vamos marcar aí um horário com ela. Assim que tudo isso se resolver, né, estabilizar a energia lá para ela no Amapá, a gente com certeza fará uma reflexão aí até meados de janeiro. Gente, a gente vai fazer reflexão até janeiro, eu tava fazendo as contas aqui. Então nós vamos virar o ano juntos, provavelmente. Então... ela não pôde vir, Flavinha, mas com certeza, né, a gente sabe que tudo tem um motivo, uma causa, né? Então talvez seja o momento agora da gente dar foco para o Amapá, que é uma região tão negligenciada, né? Vamos falar assim. Então, acho que nada é por acaso, né? Com certeza isso daí gera um alerta para que nacionalmente o Amapá seja conhecido de alguma forma. Não gostaria que fosse por essa questão, né, da falta de energia, mas quem sabe as pessoas dêem mais atenção para esse estado, né? Gente, então vamos começar? Item 47, contradição. Reunião pública do dia 29/7/59. Bom dia, Rilson, Rosângela, bem-vindos. Nós vamos falar sobre a questão 770. E aí, gente, é para gravar essa questão, hein? Decorar essa questão. Brincadeiras à parte, eu vou comentar uma coisa antes de começar a leitura. Eu, quando comecei a frequentar o centro espírita, né, que eu não era espírita antes, mas quando eu comecei a frequentar o centro espírita, assistir as palestras, eu olhava aqueles palestrantes falando o número da questão do Livro dos Espíritos, ou aquela passagem específica de Jesus, né? E eu olhava e falava, nossa, que legal, né? A pessoa consegue gravar o número da questão. Gente, eu sou péssima pra isso, péssima, confesso, momento confesso aqui pra vocês.
Eu sou péssima para gravar questões do Livro dos Espíritos, ou passagens, ou frases. Eu tenho que ter sempre anotado. Não consigo gravar. É só se realmente eu ficar repetindo várias vezes aquela questão, e eu imagino que seja isso, né? O que faça esses palestrantes gravarem as questões. E nessa época da quarentena a gente anda fazendo palestra também, lives de alguns temas, e a gente repete alguns temas também, né? Em centros espíritas diferentes, né? Em lugares diferentes. E aí eu venho percebendo o quanto a gente consegue depois gravar, e aquela frase ou aquela questão do Livro dos Espíritos muitas vezes pega você de coração assim aberto, né? E você fala, nossa, que legal, isso aqui me pegou tanto pra mim, né? Eu gostei tanto dessa passagem, e aí você começa a gravar. Então esses dias eu tava fazendo alguma live, alguma palestra, e eu falei, igual aquela questão 919, que é a que eu gosto. 919 da Reforma Íntima, Santo Agostinho e tal. E eu falei, caramba, gravei a passagem, aquela questão, olha que interessante. Então, quando aquela mensagem ou aquela passagem te toca, você grava, né, a questão. E eu olhava aqueles palestrantes e achava a coisa mais linda. Eu falava, nossa, que legal, ele sabe a questão, o livro e tal. Mas é isso, é o estudo, né? Quanto mais você reforça aquele pensamento, aquela questão, aquela informação, você acaba gravando. Mas enfim, vamos voltar para a questão 770. Eu quero ver todo mundo gravando essa questão, que toque os corações de vocês, hein? A Luísio tá mandando aí, bom dia, Luísio. Bom dia, aguardando sua fala de Maria de Nazaré no home. Com certeza, nossa Mãe Santíssima estará lá. Nós já fizemos, né, Aloísio, Joana de Cusa. Nós falamos ontem sobre Maria de Magdala ou Maria Madalena. E teremos aí Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Nazaré, aí Maria, Mãe de Jesus. Então eu quero ver todos aí acompanhando o Home Office Espírita. Ontem nós tivemos um probleminha de conexão com o YouTube e depois eu descobri o porquê. Viu, Aloysio? Eu vou compartilhar aqui com você. O YouTube fez alguma atualização e aí foi geral mesmo. O problema de conexão foi do YouTube. Então a galera que estava no YouTube ontem teve que sair do Home Office no YouTube e ir pro Facebook para conseguir assistir minimamente ali a live. Bom dia, Renato, Gabriel, bom dia. Espíricas T Brasil, bem-vindos. 919 é a melhor questão. Eu amo essa questão que faz a gente refletir de uma forma muito interessante, porque tem uma parte de reforma íntima, né? E Chico fala de 20 itens que nós precisamos trabalhar para a nossa reforma íntima, e uma vez eu li aquilo e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar nessa perfeição desse Chico, gente? E são questões difíceis de serem trabalhadas, mas quando você lê a questão 919 de Santo Agostinho, você fala, calma aí, vamos com calma, né? Vamos refletir daquilo que eu fiz hoje, nesse dia, o que eu posso melhorar nesse dia. Mas bora para a nossa leitura, senão a gente vai ficar aqui batendo papo. Emmanuel nos traz, gente, nessa questão 770, e eu queria trazer a pergunta que Kardec faz nessa questão, até para vocês entenderem todo o contexto dessa reflexão de hoje, tá? Então, o que ele pergunta, né? Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? E aí os espíritos respondem, duplo egoísmo. Mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? E aí os espíritos respondem, fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando o mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e da caridade. E aqui a gente tem que lembrar também da lei de sociedade, né? Da importância e da necessidade que nós temos como espíritos nesse momento nosso de evolução, do quanto nós precisamos socializar, trocar experiências, aprender com o outro. E quando a gente fala aqui do isolamento 100%, né? Muitos estão agora em isolamento, mas não em isolamento 100% porque a gente se relaciona, a gente convive, a gente fala por telefone, a gente faz aqui uma live, né? A gente faz essas videochamadas. Então é isso, essa interação na sociedade, essa interação com os outros é de extrema importância e é disso que Emmanuel vai falar aqui pra gente. Muitos companheiros, a pretexto de se guardarem contra o mal, evitam contatos com esse ou com aquele círculo de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. E para isso, quase sempre, recorrem a negativas de várias espécies. Dizem-se pecadores, mas fogem deliberadamente ao ensejo que lhe propicia a aquisição de virtude.
Afirmam-se devedores quando, nesse aspecto, lhe cabe maior diligência na solução dos compromissos que se oneram. Declaram-se inúteis, ausentando-se dos quadros de trabalho em que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Asseveram-se imperfeitos, desertando da luta capaz de conferir-lhe mais amplo burilamento. Ou seja, olha nós aí fugindo dos nossos compromissos quando a gente se isola, né? Apesar da gente conhecer e saber as questões que nós precisamos trabalhar. Né? Muitas vezes a gente está ali negando essas nossas imperfeições, mas nós sabemos o que a gente precisa trabalhar. Olha aí, o Aloysio lembrando aqui, né, a frase de Marlon, eu amo essa frase, Marlon, do Espírito Deon. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então é isso. Então se a gente ficar ali se escondendo, né, evitando esse confronto aí com a nossa sociedade, dessas questões que muitas vezes a gente não concorda, né, com determinadas atitudes das pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo olhando, a gente precisa muitas vezes olhar essas pessoas e falar, caramba, né, eu não faço mais isso. E muitas vezes a gente também fica naquele momento ali de achar que nós somos 100% imperfeitos, só começa a olhar o nosso lado sombra e quer se isolar, né, quer evitar contato com outras pessoas. E muitas vezes quando a gente socializa, a gente percebe também no outro alguma questão que a gente já melhorou em nós e que é o nosso lado luz, o nosso lado aí lamparina, né, que brilha, que irradia. E olha a importância da gente irradiar essa luz para outras pessoas, né? Fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ontem a gente falou sobre o trabalho, né? E a gente falou bastante sobre isso. Então escrevem longas confissões de remorso, sem ânimo de gastar ligeiros minutos na reparação dos erros e que se anunciam em cursos. Proclamam-se cansados, esquecendo-se que, assim exigem mais dura cooperação dos semelhantes, em diversas ocasiões muito mais fastigado do que eles mesmos. Olha que interessante essa passagem, né? Quando ele fala aqui de quando nós nos sentimos cansados e começamos, de alguma forma, a interferir na vida do outro, né? Por que nós interferimos na vida do outro? Porque as pessoas se preocupam com a gente, né? Então, quando essas pessoas se preocupam com a gente, elas param o que elas estão fazendo para nos dar atenção. E muitas vezes, por quê? Porque nós somos revoltados, né? Nós somos rebeldes. Nós não queremos sair daquela inércia. E aí a gente acaba também prejudicando essas pessoas que estão à nossa volta, que poderiam estar fazendo outras coisas, né? Contribuindo de outra forma para outras pessoas. E a gente está colocando ela ali, essas pessoas dedicadas a nós. Olha como muitas vezes nós somos extremamente egoístas nesse sentido, né? E aí ele fala o seguinte: intitulam-se doentes, reclamando o sacrifício dos outros. Inculcam-se por vítimas do desencanto, veiculando o pessimismo com que esmagam as esperanças alheias. Categoram-se nos neuratênicos angustiados, sem compaixão para com aqueles que suportam a bile. Acreditam-se perseguidores por espíritos inferiores, sem jamais ofertar-lhe qualquer recurso de amor à renovação. E olha que interessante quando ele traz isso, né, eles estão se sentindo perseguidores de espíritos inferiores. Será? Nós que temos o conhecimento aí do espiritismo, de que estamos rodeados de espíritos o tempo todo, né, que eles muito mais nos dirigem, né, do que nós mesmos. E aí eu fico pensando aqui, será que a gente não está terceirizando essa responsabilidade? Muitas vezes a gente fala, mas eu tô assim porque com certeza tem algum obsessor aqui do meu lado, tem alguém que tá me botando para baixo, será? Né? A gente tem costume de terceirizar e esquecer que muitas vezes essa responsabilidade, na maioria das vezes, né, essa responsabilidade é nossa, não é o obsessor, sou eu que tô entrando nessa vibração. E será que é obsessor mesmo? Será que isso não é meu? Né, do meu espírito? Mas a gente gosta de terceirizar. E aí ele fala, né, quando ele fala que por vítimas do desencanto veiculam um pessimismo com que esmagam as esperanças alheias. Também precisamos pensar nisso, né? Será que nossas ações,
esse nosso pessimismo não está prejudicando alguém? Não está colocando outras pessoas que estão ao meu redor para baixo? A Flavinha está colocando aqui, são as vítimas do mundo e da sociedade. Que pena estarem gastando do seu tempo desse jeito. Aí você descobre que você que é o obsessor. Exatamente, Flavinha, é isso aí. Será que não sou eu o meu obsessor? Que me ponho para baixo, que pego aí a minha autoestima e acabo com essa autoestima. E para quem vai conseguir realmente melhorar essa minha autoestima? Sou só eu mesmo. Não adianta a gente terceirizar. Por mais que a gente possa pedir ajuda, a gente deve pedir ajuda, né, em alguns momentos. Mas a gente só vai ouvir e depende de nós também querer ouvir ou não. Porque muitas vezes a gente vai buscar terapia, vai procurar um psicólogo, um terapeuta, né, um psiquiatra, enfim. Você põe todas aquelas suas questões para fora, né, compartilha com alguém, mas a atitude, a mudança só depende de você. Não adianta terceirizar. Wilson tá colocando aqui, somos pura intenção, tudo que fazemos teve intenção, consciente ou inconsciente. Exatamente, mesmo que a gente não perceba essa nossa intenção, né, Wilson? Acreditam-se perseguidos por espíritos inferiores sem jamais oferecer-lhe qualquer resultado de amor à renovação. Lamentam-se colecionando queixumes. Exageram sintomas, excusam-se e choram. Ante a educação que ilumina e a caridade que levanta, imaginam-se ignorantes e fracos, malogrados e infelizes, muitas vezes mentalizando infortúnio e frustração, tédio e suicídio. Né? E aí aqui ele já demonstra que se a gente ficar alimentando essa ignorância, essa infelicidade, esse pessimismo, esses pensamentos negativos, a gente atrai o quê? Mais pessoas que estão com aquele pensamento, né, semelhante ao nosso. Então, quando a gente falou aqui da obsessão, é justamente isso, né? Se eu não mudar essa minha vibração, eu realmente vou atrair aqueles espíritos que não estão que estão nessa mesma condição que a minha. E aí, muitas vezes, eles começam a nos induzir, né, a esse suicídio. E aí, realmente, quando a gente estuda ali, né, dentro do item do Bem-aventurados os aflitos, lá no Evangelho, quando a gente estuda essa questão da loucura e do suicídio, a loucura, ela acontece quando a gente não aceita essas provas e essas aflições da nossa vida, né? Então, elas foram combinadas, você combinou isso na sua programação aí reencarnatória, muitas vezes você já não queria assumir esse compromisso e ele foi também muitas vezes imposto e por conta disso você se revolta, ou você não recorda desses compromissos anteriores e aí você começa a se revoltar e chega a esse estado de loucura. A partir daí você começa a alimentar esse sentimento, essa sua angústia, e aí quando você vê, e principalmente quando você não tem o conhecimento aí da vida futura, porque o Espiritismo nos dá essa tranquilidade, né, e essa vontade de querer continuar por conta desse conhecimento que o Espiritismo nos traz, das consequências de cometer esse ato de tirar a própria vida. Então, por você não ter essa fé, você não conhecer tudo isso, não saber, né, das questões da vida futura, você imagina que a partir do momento que você cessou ali a sua vida, acabou o sofrimento, e na verdade isso não é uma realidade. Muito pelo contrário, né? Aquele sofrimento aí é cada vez mais agravado pela ação, né? Consequência dessa ação suicida. Transitam aqui e ali entre a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparados e incompreendidos, destacando-se onde surjam a maneira de sensitivas ambulantes, temendo ciladas e tentações. É interessante isso do temendo ciladas e tentações, porque quando a gente começa a temer muito uma coisa, parece que é aí que a coisa acontece, né? Quando você fala, não, isso não vai acontecer comigo, e muda o pensamento, né, e muda essa vibração e começa a pensar de forma positiva, as coisas mudam de figura, né? Então a gente para aí de tentar atrair esses nossos maus pensamentos. E encerram-se, por fim, na reclusão de si mesmos, como se, insulados e inertes, estivessem conquistando altura moral.
Contudo, nada mais conseguem que a fuga do dever a cumprir. Porque se em verdade procuram a apeticida libertação do mal, é imprescindível que entendam a melhor maneira de extinguir-se o mal será fazermos com que todos e que em toda parte a maior soma de bem. E aí ele finaliza aqui o nosso item. Eu queria só destacar alguns pontos aqui desse último parágrafo que é bem interessante. Essa questão da reclusão, né, para si mesmo. Quando ele fala dessa questão da reclusão, que a gente fica inerte, né, e a gente para de buscar conquistar essa altura moral, é isso. O que eu estou contribuindo se eu ficar parado aqui nessa inércia? O que eu posso fazer de diferente, gente, quando eu estou parado, sem fazer nada, sem contribuir? Eu não tô melhorando, isso é uma ilusão, né? E quando a gente fala aqui de, muitos momentos a gente precisa se isolar, sim, precisamos, né? A gente falou aqui bastante dessa questão do auto-amor, né? Que muitas vezes na solicitude, né? Que quando a gente fica só por um determinado período para aprendizado, para rever certas questões, para ter, né, aquele momento criativo, bacana. Mas quando isso começa a se estender demais, a gente começa a entrar nessa questão do ócio e começa aí de alguma forma não conquistar mais essa evolução moral, a gente estagna. E aí a gente tá fugindo aqui ao dever a cumprir, como Emmanuel nos traz. Esquecendo dessa questão de libertação do mal. Como é que eu extingo o mal? É interessante como ele fala aqui da extinção do mal, né? Nós precisamos extinguir o mal através da bondade que nós fazemos para com os outros, né? E aí quando ele fala aqui todos que estão em toda parte, todos que estão ali ao nosso redor, ao nosso caminho. E aí, vocês estão se sentindo como? Na inércia? Ou vocês estão aí nesse momento aí da quarentena, se sentindo mais ativos do que nunca? Quero ver os comentários aí de vocês. Luiz, bem-vindo. Status Box também bem-vindos. Bom dia. Como é que vocês estão se sentindo, pessoal? Vocês estão na inércia? Ou vocês estão se sentindo mais ativo do que nunca nessa época da quarentena? Aí, Rose tá mandando no esforço de melhorar. É isso mesmo, Rose. Mas é isso. Quando a gente percebe que existe esforço, é porque eu não tô na inércia. Se existe esse sentimento de que eu tô me esforçando, eu não tô na inércia. Posso errar, viu, Rose? Isso não significa que se a gente tá se esforçando, a gente tá acertando. Mas é através do erro que nós conseguimos ir melhorando cada vez mais, cada dia mais, né? A Isa tá colocando, tô mais ativa do que nunca. Flavinha, pura ação. Flavinha, tô acompanhando você, mocinha. Amanhã você estará com a gente. Agora eu vou falar certo, gente. Ontem eu cometi uma gafe com Flávia. Ela depois me mandou um WhatsApp e falou, Monique, mas não é amanhã, é sexta-feira. Sexta-feira estaremos com Flavinha aqui fazendo uma reflexão. Flavinha, por favor, mantenha a luz aí, viu? Mantenha essa luz acesa, gente. Precisamos ajudar Jade e nossos amigos aí do Amapá. A Jade era para estar com a gente aqui hoje e ela não pôde estar com a gente por conta da energia do Amapá. Eles estão em época aí de rodízio de energia. E aí o pessoal do Cantinho Espírita fez algumas publicações aí pedindo ajuda, como a gente pode contribuir e ajudar. Então olha aí, é uma oportunidade de fazer o bem. Deia colocou aqui, muito mais ativa, momento de crescimento. É isso aí, Deia. Hilson, mais ativo e mais evangelizado. Isso mesmo, Hilson, eu nunca estive tão evangelizada, mais evangelizada do que nunca. E é tão gostoso a gente fazer essa reflexão de logo de manhã, que a gente acorda conversando aqui com vocês, com essas minhas luzinhas, dá uma energia tão boa pra gente. Quando eu falo que vocês são minhas lamparinas, é por conta disso, né? A gente troca muito essa vivência e eu tô em isolamento, né? Então eu não tô saindo de casa, eu saio mais pra fazer mercado e pra ir na farmácia, é isso que eu faço nessa época de quarentena, porque tem uma pessoa com grupo de risco aqui em casa e que não pode ficar se expondo. E esse momento com vocês é maravilhoso pra mim, né? Então eu já acordo no dia com energia renovada. Olha só, Flavinha colocou, resolvi canalizar minhas energias para fazer coisas boas e vigiar os pensamentos ruins. Gente, Feijão quer derrubar meu note. Não faça isso, filho, sai daí. Rosângela, bom dia, estou no propósito de aprendizado. Rosângela, todos nós.
né? Nós estamos aqui, a gente conhece um pouco da doutrina espírita, mas nós estamos também em constante experimentação. Uma coisa é conhecer a parte teórica, outra coisa é aplicar na prática, né? A gente está aqui falando, e quando a gente fala a respeito da doutrina espírita, desses ensinamentos de Jesus, principalmente, né, os ensinamentos de Jesus, porque o Espiritismo veio reforçar essas questões do amor e da caridade, nós estamos simplesmente reforçando para nós mesmos. Então a Monique aqui ganha mais quando a gente fala sobre esses ensinamentos. Luciano, bem-vindo, meu querido. A amiga espírita botou umas luzinhas aqui pra gente. Selma, Sônia, beijo grande, bem-vinda, minha querida. Selma colocou bom dia a todos, saúde, paz e luz, amém. Babi, bem-vinda, minha linda, bom dia. Então é isso, gente. Meninas, vocês chegaram no finalzinho, mas a nossa live ficará aí salva no IGTV. Pedimos encarecidamente que vocês compartilhem essa luz, né? Esse momento aqui iluminado que nós tivemos hoje para os seus amigos, para os conhecidos, para aqueles que realmente muitas vezes a gente acha que não tá precisando, e quando a gente compartilha essa mensagem vai chegar lá no coração. Então entra aí, pega esse aviãozinho aqui, ó, e dá um encaminhar para os seus amigos, compartilha esse conteúdo. Ó, amigo espírita tá dizendo, o trabalho triplicou para quem é divulgador, verdade, gente. Para vocês terem uma noção, uma dimensão, nós estamos aí fazendo palestras, né? Eu, de verdade, eu nunca tinha feito palestras no meu centro espírita, não tinha chegado ainda essa oportunidade, mas nada é por acaso. E quando já fazia rádio, já fazia TV, né? Entrou a coluna Conexão Espiritual na Rádio Boa Nova toda segunda-feira, que eu faço. Temos aí o pronto atendimento no sábado, né? Que a gente tira dúvidas aqui das questões do espiritismo. Mas eu nunca tinha feito palestras no meu centro espírita. Eu estava esperando a oportunidade de fazer o curso de palestrante para conseguir, né, começar a aplicar palestras. E aí a quarentena deu essa oportunidade pra gente, porque a gente tá com mais tempo, porque antes eu tinha um período de deslocamento, né, do meu trabalho, da minha casa pro meu trabalho, de 1h30 todo dia, eram 3 horas, gente, pra ir pra voltar. E eu não tava tendo tempo de fazer conteúdos, né, de me preparar para isso, para começar a fazer palestra, e graças a Deus a quarentena me proporcionou isso. Então tô conseguindo fazer mais palestras aí online, fazendo a live com vocês, intensificamos essa divulgação. Então tá sendo realmente um trabalho abençoado. Bom dia, Diário de um Especial! Que legal, vocês chegaram aqui, entraram... Olha, eu tava quase finalizando, eu vou dar mais 2 minutinhos só pra mandar um beijo grande pra essa irmã maravilhosa do PC, que faz um trabalho incrível. Ontem eu divulguei aí, gente, nos meus stories. Ela faz camisetas, né? E pra ajudar aí o tratamento do irmão dela. Ela também traz aqui conhecimentos e informações a respeito dessas pessoas que têm paralisia cerebral. E eu adoro, eu acompanho, acho maravilhoso o trabalho que ela faz. Então, quem quer saber mais, quem tem uma pessoa especial em casa, sigam aí Diário de um Especial. Então eles são uma gracinha e tem camisetas maravilhosas, ajudem aí, contribuam, gente. Eu já acabei de encomendar algumas camisetas e quando chegar aqui eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, beijo grande, ótimo dia pra vocês, que vocês tenham aí um dia iluminado. Amanhã estaremos de novo aqui, 8 horas da manhã com Flavinha, e eu vou rapidinho passar só a agenda da semana pra vocês. Estamos aí com algumas lives. Se eu falar alguma bobagem, eu retifico depois, gente, porque eu sou muito estabanada e às vezes eu falo bobagem aqui. Então, sexta-feira, estaremos com o Ed, do Somos Espiritismo, às 7 horas da noite. Falaremos sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Então, lá no canal do Ed, Somos Espiritismo. No sábado, a agenda tá bem, corrida. Então, sábado nós temos... live com Roseli e Edu, às 9 horas da noite, lá no canal Luz da Alma. Quem ainda não segue o meu canal Luz da Alma lá no YouTube, entra lá, sigam, curtam, ativem o sininho, porque todo sábado, 9 horas, estamos eu, Roseli Aparecida e Eduardo Nunes fazendo uma live pra vocês.
falaremos sobre transição planetária e essas novas gerações que estão surgindo aí, que vão encarnar aqui no nosso planeta Terra. Quem são esses espíritos que todos estão aguardando aí encarnarem no nosso planeta para ajudar nessa transição planetária? Vamos falar de transições planetárias, de tipos de planetas. Vamos falar a característica desses planetas, né? Mais evoluídos. Vai ser bem interessante, então espero vocês. E das 10 horas da manhã no sábado, estarei na Web Rádio Amor e Luz. Falaremos sobre um tema que vocês pediram aqui pra mim lá na caixinha de perguntas. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês, perguntando quais são os temas que vocês gostariam de ver. Esse do Transição Planetária com a Roseli e o Edu já é um desses temas que foram escolhidos aqui. A gente recebeu várias sugestões. Como foram muitas sugestões de temas, a gente está tentando encaixar aí nessas programações para a gente falar sobre eles. Então, transição planetária foi um. Nós já falamos também que foi uma sugestão da Angel e do Jorge também. Nós já falamos a respeito de atendimento fraterno nas casas espíritas. Quem não viu essa live, entra lá no YouTube e assistam. E nós vamos falar das 10 horas da manhã. Eu vou mandar depois o bannerzinho para vocês acompanharem na Web Rádio. E nós vamos falar sobre animais à luz do espiritismo. Foi um dos temas também que foi solicitado aqui. A gente já fez uma live sobre os animais aqui no meu Instagram, tá salvo aí também no IGTV. Mas nós faremos também lá na rádio para falar sobre esse tema que é tão bacana, né? Entender aí por que nós temos esses animais no nosso convívio. Qual que é aí o objetivo, o propósito desses serizinhos que estão aí com a gente. Então vai ser bem legal. Tá bom? Então acho que era isso. Pessoal, aí semana que vem eu conto pra vocês o que a gente vai ter aí de novidades. Ótimo dia pra todos. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.